é uma família? Atualmente, as famílias estão cada vez menores e as habitações também. Antes, as famílias moravam em casas grandes, existia uma figura de autoridade e respeito que tinha mais idade, um avô, uma avó ou uma tia mais idosa, onde regularmente filhos, filhas, sobrinhos, sobrinhas, netos e netas, primos e primas se reuniam ao seu redor ou para uma refeição ou para passar um dia juntos e de uma forma ou de outra as pessoas aprendiam com ela. A resenha dessa semana é sobre uma obra que se passa no seio de uma família que gravita em torno desta figura de autoridade. Olá, sou Cristiane Azevedo, este é o canal Leitura de Abelha e apresento para você a resenha do livro A Casa Torta, de Agatha Christie. Esta não é a primeira resenha de algum livro de Agatha Christie aqui no canal. Então, a gente já conhece, quem me acompanha já conhece um pouquinho sobre a história da Agatha Christie, a rainha do crime. A sua carreira começou de uma aposta entre ela e a sua irmã. As duas atuaram na guerra por um tempo como enfermeiras, né? E a sua irmã fez um desafio para ela, se ela seria capaz de escrever um livro sobre assassinato que ninguém conseguisse descobrir, desvendar quem era o assassino. Obrigada, irmã de Agatha Christie. Por conta desse desafio, ela começou a escrever. A Casa Torta foi publicado em 1949. Depois da Segunda Guerra Mundial, e era considerada uma das suas obras favoritas, assim como Punição para a Inocência. A trama se desenrola praticamente dentro de uma mansão, no seio de uma família. Se passa no período pós-guerra, em que as pessoas estão voltando para casa, mas a vida, a rotina, ainda não voltou totalmente para o lugar, não está totalmente nos eixos. Sofia Leônides se alistou para atuar na guerra e lá ela conheceu Charles. Os dois se apaixonaram e Charles prometeu que iria reencontrá-la assim que a guerra terminasse e os dois se casariam. Sofia diz para ele que será fácil encontrá-la, porque ela mora numa casa torta onde vivem pessoas tortas. Era uma referência que ela fazia para uma quadrinha muito comum do folclore daquele país. E para comparar as características arquitetônicas da mansão onde ela morava. Quando Charles, o narrador, reencontra Sofia, ela está atravessando um momento muito triste e desagradável. Seu avô, Aristides Leônides, foi assassinado, ele foi envenenado. Ele era um senhor de mais de 80 anos, mas a sua saúde estava tranquila e ele foi envenenado. E todos da família são suspeitos, inclusive Sofia. Por quê? Porque todos tinham motivo e oportunidade para cometer o crime, pois todos moravam na Casa Torta, naquela mansão. Quem era Aristides Leônides? Ele era um grego que emigrou para a Inglaterra e fez fortuna naquele país. Ele teve 2 filhos. Na verdade, ele teve mais que 2 filhos, mas alguns morreram, tal. Atualmente, ele tinha 2 filhos. E os 2 filhos viviam na mansão com suas respectivas esposas e os netos de Aristides. Aristides Leônides, ele ficou viúvo e depois de muito tempo, ele casou-se com uma mulher 50 anos mais jovem do que ele.
a Brenda. Durante a guerra, ele trouxe a família para morar com ele, porque estava acontecendo bombardeios, porque era mais seguro ficar todo mundo reunido ali. Aristides Leônides, ele era aquela pessoa querida por todo mundo. Ele não era aquele velho ranzinza que cobrava as coisas das pessoas. Não, ele era... Ninguém tinha o que reclamar dele. Quem são esses moradores? Quem são os suspeitos desse assassinato? O primeiro que a gente pode observar é Roger, o filho que era responsável de cuidar de uma das empresas que Aristides tinha mais apreço, porque foi a empresa que ele começou, que ele construiu a fortuna. E o que aconteceu? Essa empresa foi à falência e o Roger estava com medo de contar isso para o Aristides. Como ele não tinha filhos, ele estava planejando ir embora. Ele já tinha comprado passagem para fugir dali e viver humildemente em outro lugar com a esposa, a sua querida Clemence. Philip, o outro filho, pai da Sophie, ele era escritor. Seus livros não vendiam nada, ele não tinha uma fonte de renda, mas o Aristides deixou para ele uma quantia em dinheiro suficiente para ele publicar os livros dele, criar os filhos. Então ele tinha uma vida sossegada, na paz. Ele era casado com a Magda, uma atriz que queria que o Aristides Leônides patrocinasse a sua peça de teatro. E ele não patrocinou. Ele falou para ela que aquela peça não ia fazer sucesso. E como de fato a peça não fez sucesso. Philip e Magda têm 3 filhos. A Sophie, que é a namorada do Charles, o Eustace e Josefine. Josefine é a caçulinha. Pensa naquela menina espoleta, que escuta tudo quanto é conversa. Sabe aquela menina conversadinha, que tá sempre no meio dos adultos? Essa é a Josefine. Edith, a senhora Edith, cunhada do senhor Aristides Leônides, ela era irmã da primeira esposa do senhor Leônides. Ela ficou para ajudar, quando ele ficou viúvo, ela ficou para terminar de criar os sobrinhos. E eles foram crescendo e ela continuou lá. Brenda, a jovem esposa do Aristides, que todo mundo acreditava que ela tinha um romance com o professor das crianças, o Mrs. Lawrence Brown. Por que as crianças tinham um professor? Por que elas não iam para a escola? Primeiro, era época de guerra. Então, poderia as crianças no trajeto de casa para a escola sofrer algum acidente, algum bombardeio. Então, ficar em casa era mais tranquilo. E o irmão da Sophie, o irmão do meio, o Eustace, ele sofreu com a paralisia infantil. Então ele tinha a saúde mais debilitada. Era preferível então que ele tivesse aulas em casa. Já que teria aula para o Eustace, vamos dar aula para Josefine. Por isso existia o Mrs. Lawrence Brown, que todo mundo acreditava que estava tendo um romance com a Brenda, a segunda esposa do Aristides Leônides. A família de Sophie, no começo da guerra, teve a sua casa bombardeada. Por isso eles foram morar com Aristides Leônides. No desenrolar da história, então aqui eu apresentei para vocês todos os suspeitos. Todos tinham motivo e oportunidade para cometer esse assassinato. Todo mundo morava na mesma casa, ele foi envenenado, então todo mundo sabia onde ficavam os medicamentos do senhor Leônides. Apesar de todo mundo ter motivo e ter oportunidade, a gente via, o leitor vai percebendo assim, que os álibis estão sempre surgindo
pra gente falar, não foi, sim, foi. Durante a história, outros crimes vão acontecer. O testamento de Aristides Leônidas vai desaparecer. A Josefine vai sofrer um atentado, ela vai parar até no hospital. E a governanta também será envenenada e vai morrer. A gente, assim, eu não sou aquela leitora que mata a charada. Eu não consigo descobrir quem é o assassino. Sinceramente, eu fico anotando os personagens, anotando isso. Só depois, no final, com a explicação, que eu falo, por que eu não pensei que era esse fulano ou Beltrano? Não consigo. É um desafio para mim, os livros da Agatha Christie. Mas é sempre surpreendente. A gente sempre se surpreende com o desfecho da história. Este livro foi adaptado para o cinema em 2017, tendo Glenn Close como Lady Edith, interpretando Lady Edith. Ler Agatha Christie é diversão na certa. Se você está procurando um livro para ler, que você leia rapidamente, com uma leitura fluida, esse A Casa Torta é uma boa indicação. Porque, além de tudo, ele é marcado por bastantes diálogos. Não tem muita digressão, ele tem bastante diálogos. Então a gente lê mais rápido e a gente consegue identificar com mais facilidade os personagens, porque a característica da Agatha é que ela tem muitos personagens. Então sempre que eu vou ler um livro da Agatha, eu vou anotando quem é quem, porque às vezes a gente se perde um pouco. Mas ele é trabalhado na forma dos diálogos, porque todos estão na mansão e eles são entrevistados pelos agentes da Scotland Yard. E, para encerrar, eu deixo aqui a pergunta: quem assassinou Aristides Leônidas? Leia o livro para saber. Eu espero você semana que vem com mais uma resenha aqui no nosso canal. Tchau! E comemorando os 3 anos do canal Leitura de Abelha, eu vou sortear um exemplar do livro A Casa Torta, da Agatha Christie. Basta você preencher o questionário que vai estar na descrição do vídeo. Clica no link do questionário, responda as questões e eu vou fazer o sorteio. Participe!